Bom dia, mais uma vez aqui no Ministério Farol para Famílias para poder falar um pouquinho mais, né, dessa escala de amor. E hoje eu vou tratar de um assunto, amor, ternura, harmonia, né? E não posso deixar de citar aqui que quando o Alexandre preparou o texto e deixou o arcabouço comigo, ele não está aqui, ele está em João Pessoa e eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito emocionada e já tentei fazer esse vídeo algumas vezes e foi difícil, porque sempre me emocionei no final. Então eu queria passar isso para vocês, porque quando li a primeira vez, eu vi que era para mim, né? Ele falando para mim. E pelo menos parece mais próximo do nível de amor que nós chegamos, né? Não tô falando que a gente parou aqui, ou pode estar um pouquinho mais acima, ou ainda tá um pouquinho mais abaixo em algumas esferas do nosso casamento, mas isso aqui reflete um pouco da nossa realidade. E por que eu tô falando isso pra você? Porque às vezes você vê um assunto, escuta, e fala assim, gente, parece tão difícil. Isso aqui é uma caminhada, não só um caminhar, mas é uma construção, né, que é feita ao longo dos anos, né? É uma bagagem que você carrega. E não é fácil. Os impedimentos, os problemas, as dificuldades, com filho, sem filho, mudando, não mudando, com trabalho, com igreja, são diversas as situações, né, pelas quais a gente passa na vida. Mas vamos dar início à aula para vocês poderem entender aqui um pouquinho mais e quem sabe, né, se encontrar nesse estilo de amor aqui também. Bom, amor ternura ou amor harmonia. Ele é bastante, pode ser bastante falado em vários aspectos ou em vários sentidos, mas o que a gente vai falar hoje é através de um sentimento, alguma coisa que vai te dar liberdade. A ternura e a bondade, elas são qualidades internas, elas estão dentro de nós. Então, ela vai nos afetar como indivíduo e vai fazer também que tudo que está à volta, tudo que nos rodeia também seja impactado de alguma forma com essa ternura e com essa harmonia. Este amor, ele não vai depender de uma relação, mas é um estado de ser, um estado de consciência, é um estado que você sente e que você transmite. Então ele não vai depender de ações. Ele é demonstrado em atitudes profundas de dentro da pessoa e é uma relação infinita com todos os seres. Posso sentir ternura e afeição por um cachorrinho, como nós tivemos, né, o Scott. Posso sentir ternura e afeição por qualquer pessoa que passe, ou de um documentário, ou uma entrevista que eu veja, ou alguma coisa assim. E os seres bons, eles irradiam, eles colocam, eles transpassam esse amor que não lhes pertence. Não vem de dentro de nós. Nós não somos tão bons assim para podermos ter esse tipo de amor ou esse tipo de sentimento. A gente, óbvio, que precisa de Deus. Então, são fontes de harmonia que jorram de dentro de nós para que nós possamos sentir esse amor ou essa afeição pelo outro, né? Essa ternura, essa harmonia. Se antes, lá no amor estorge, a gente via a união desses dois seres como uma afeição maior, neste amor, ternura, harmonia, é como se fosse uma harmonia entre céu e terra. Distante, longe, mas tudo em paz, tudo equilibrado. A dimensão sexual, emotiva e afetiva, elas não estão excluídas dessa via do amor, ternura, harmonia, porque é uma forma mais ampla, é uma forma menos egoísta, é uma forma menos egocêntrica. Eu não vou estar pensando em mim, eu vou estar pensando no outro. Então, tanto a dimensão sexual, emotiva e afetiva viva, elas não vão ser empecilhos para desenvolver a plenitude de compaixão de que esse amor, ternura, harmonia, ele é capaz. Então, eu estava falando ainda um pouquinho de escadas, né, de níveis de amor. Nessa etapa da escada, o casal, ele tem uma junção, uma ligação de todas as suas histórias do passado, é uma junção de bagagens.
E aí é que é o fato interessante. Cada um no seu ritmo, cada um de sua maneira, cada um pode ter subido um degrau a mais que o outro, num nível um pouquinho diferente, mas eles estão em conexão. Maravilhoso seria se todos os dois estivessem no mesmo degrau, mas isso é um grau de amadurecimento, isso vem com o tempo. E quando isso é aprendido, isso traz paz. A certeza em relação a esse amor, ela já não vai ser mais regulada em relação a urgências ou impaciências, porque ambos estão amadurecidos. Não sou eu que determino, é o que eu vejo e que eu posso fazer pelo outro também. Já não estão mais preocupados em fazer com que a história dele se assemelhe à história do outro. Não existe essa comparação, então nós passamos a viver a nossa história. Ao amar, eu aprendo a amar você. E para isso é preciso uma longa caminhada. É um processo de construção. Por isso que eu falei que é difícil falar, porque a gente se envolve de uma certa forma com o outro que você não passa a ter mais o eu. Não são as minhas dores, são as dores do outro. Não é mais o que eu penso, o que eu quero, é o que o outro pensa e o que o outro quer. E não é uma coisa imposta, é uma coisa voluntária, é uma coisa doadora. Não se tem como explicar isso, não por palavras. Eu acredito que à medida que você amadurece, que você cresce, o Espírito Santo ele te irradia de uma certa forma, de dentro para fora, que faz com que essas transformações aconteçam. E isso é que é lindo nesse amor. Não tô falando que a gente deva parar por aí não, tá, gente? Tem muita coisa melhor ainda até a gente chegar no amor sacrificial de Cristo. Mas eu deixo de me servir do outro e o outro já não se serve de mim. E a gente passa a brincar junto. Porque a gente entende que o amor é uma coisa séria, mas eu não vou tornar isso sério a ponto de sufocar o outro e também de não saber que esse amor precisa ser levado a sério também. Aprendemos também que não há necessidade de sofrer para se sentir amante. Eu não preciso sofrer. Eu preciso ser alegre, eu preciso estar bem, eu preciso compartilhar, eu preciso estar ali interagindo. Então, neste momento, o casal, né, os amantes, eles são ligados por uma amizade de tal forma que cada vez mais se tornam carinhosos e mais cúmplices. Então, eu aprendo como falar com o outro, a me tornar grande amigo do outro e sem menosprezar tanto o aspecto afetivo quanto o aspecto sexual e muito menos a minha identidade como pessoa. Então, se existem divergências, a harmonia, ela não é rompida. Eu começo a cuidar das fragilidades do outro, dos problemas que o outro tem e não assumir a responsabilidade ou colocar ele em mais sentimento de culpa do que de repente a própria pessoa pode estar sentindo. Os erros que são cometidos são erros, e cada erro leva a uma consequência, mas os erros cometidos tornam-se mais próximos do outro. Então, em vez de eu ir com uma palavra de acusação, eu vou fazer diferente. Eu vou entrar com uma palavra de apoio, um apoio mútuo, para que ambos estejam no mesmo nível e ambos cresçam com isso. Muitas vezes o outro não está querendo só escutar, não te disse, mas ou então aquela famosa frase, né? Não é só eu te disse, eu te avisei, eu te falei que isso ia acontecer, ou então a culpa é sua. Essa talvez seja a melhor frase, né? Que todos usam hoje em dia, botando a culpa no outro, esquecendo das suas responsabilidades. Mas eu passo a me importar com o outro, eu passo a sentir o que o outro sente, a vê-lo como indivíduo. E essa ternura e essa harmonia é que vão fazer céus e terras se equilibrarem. Eu vou sentir prazer em ver o outro receber presente, em apreciar iguarias. As palavras
e todas as formas de atenção concebidas por mim em intenção a Ele vão me dar prazer. Uma felicidade íntima, ela se aprofunda com o decorrer do tempo. Você, não é nada espetacular, mas é essencial você sentir essa felicidade. Minha ternura por você vai além do tempo, além das aparências, além das provas imediatas, além do amor, além das evidências do tempo. Porque o tempo é cruel e hoje eu já não sou mais a menininha de 17 para 18 anos, né, quando eu conheci Alexandre. As rugas vêm, a idade vem, para as mulheres menopausa, para o homem andropausa, os filhos vêm, entre inúmeras coisas que acontecem. Antigamente não usava óculos, hoje uso óculos, as fragilidades do próprio corpo, e passa a existir um amor de uma forma carinhosa, agradável e simples. Esse vínculo, a aliança que nos une, ela vai fornecer a esse amor uma base sólida, no qual nós podemos nos apoiar. Então, a gente passa a sentir que está ligado por uma conveniência silenciosa, sentir essa ternura incondicional que se comunica através de gestos, flutuações de palavras, olhares, o ouvido sensível a ouvir um pouco do outro, a perceber o que o outro está passando naquele momento. A harmonia é tal que não me priva de mim mesmo. Eu não deixo de ser eu. Eu não deixo de ser quem eu sou para poder amar o outro. E eu me sinto bem comigo mesmo. E eu pulo do gato, né? Se eu me sinto bem comigo mesma, mais e melhor ainda é quando eu estou com você. Isso é um must, né? É o pulo do gato, é o top. Quanto mais evoluímos, mais próximos estamos desse amor absoluto, da própria noção de fidelidade. E ninguém pode desfazer esse vínculo. Olha que coisa tremenda, que coisa linda, porque existe a presença do Criador, existe a presença de Deus em nós. E nessa escala de transição, quando a gente sai desse amor carnal, desse amor que é somente um mero ato sexual, ou um mero prazer de estar junto, ou o mais materialista possível que seja, né, da pessoa estar ali, sendo envolvido por N coisas que vão me dar prazer, e saio daquele estágio para ir para um outro estágio onde não importa aquilo que eu estou sentindo, não largando os meus interesses, os meus direitos, a minha vontade, não me tirando de uma situação como indivíduo, como ser, não me esquecendo de mim ou me anulando. A partir desse momento eu começo a amar o outro de tal forma que quando eu vejo, eu me completo nele, no amor dele em relação a mim. E muito bom quando o casal começa a compartilhar o sentir dessa forma. E como eu falei, né, diversas vezes, eu falei no início, esse tipo de amor permeia o meu casamento com Alexandre, né? Deixo isso aqui como testemunho gravado, porque como sempre, né, que a gente vê nos casamentos, bom seria se fosse um eterno conto de fadas, do início ao fim, a princesa encontra o príncipe, os dois se casam, vivem felizes para sempre. Mas esse felizes para sempre, ele é construído ao longo de uma jornada, com altos, com baixos, independente das circunstâncias que se passam, dos problemas que se passam, mas existe um amor maior em Cristo que vem em nós e nos faz sair desse amor carnal para um amor mais divino, para um amor mais espiritual, para um amor diferencial e que realmente vai fazer a diferença nas nossas vidas. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, que você possa trazer essa palavra para dentro do seu coração, abençoe uma vida, abençoe uma família falando dessa palavra e que o seu casamento ele possa se tornar tão forte, ou melhor,
ao ponto de vocês terem convicção que essa palavra é verdadeira. Que Deus os abençoe e guarde. Tenham uma excelente semana.